Estamos ao vivo? Opa! Que bom! Então estamos ao vivo e vamos que vamos. Mais um bate-papo do Robson Campos com os gestores de fundos. Essa aqui é um programa que acontece semanalmente, ao vivo, né? A gente estava antes no Instagram, ao meio-dia. E aí já peço logo para me seguir no Instagram, @RobsonCampos360. Aproveita e me segue nas outras redes, né? No LinkedIn, aqui no YouTube, no TikTok, no Trends, no Facebook e Instagram. E agora a gente mudou para as 19 horas de terça-feira. E eu estou aqui com a presença ilustre do Christian Lupinassi. Falei sério? Certo? Certo, falou certo, falou Pronunciei certo. correto? Da Nova Futuro, gestora de recursos, uma parceira nossa, que eu tenho muito carinho, muito respeito. E eu quero já passar a bola para o Christian, perguntando aí um pouco, Christian, conta um pouco sobre a tua história, né, profissional. Né? Eu gosto de história, viu, Christian? As histórias são bem bacanas, eu sempre procuro me identificar com as pessoas pelas suas histórias. Eu queria que você contasse a sua história e falasse sobre a Nova Futuro. Legal, obrigado pelo convite, Robson. Obrigado mesmo, muito legal estar aqui com você batendo esse papo. Bom, eu sou engenheiro, né, de formação, e de fato eu fui engenheiro, né, trabalhei 5 anos como engenheiro, e, e- mas sempre gostei muito do mercado. Em determinado momento eu fiz a movimentação, fui para sair da engenharia, fui para uma startup de análise. Aí então eu era analista. Depois saí, fui para corretora, ainda como analista, aí, mas já como chefe de análise. Aí depois passei por uma casa de research e fui para o Banco Modal, ainda como head de research. No banco, mas no Banco Modal, depois de 2 meses ali, o gestor me pegou ali e falou: pô, não quer vir para a mesa aqui? Acho que a sua forma de ver o mercado é mais legal na mesa e não na análise, né? Falei, pô, era o que eu sempre queria fazer, né? Sempre quis fazer. Eu saí da engenharia falando, pô, vou virar gestor. Então, tive essa oportunidade aí, só foi legal. Comecei, então, na época, tocar um fundo FIA e um fundo de fundos. O resultado foi super legal, tá? Então, daí, depois disso, eu recebi o convite para ser sócio do Alfredo Menezes, né? O Alfredão lá na Armor Capital. Fiquei lá como sócio dele por 2 anos e meio, mais ou menos. Aí, 6 meses atrás, decidi encarar o desafio aqui de gerenciar a asset da Futura, né? Então, eu vim para cá como o CIO, né, o head da gestão. E nos últimos 6 meses tem sido esse o desafio, que tem sido muito legal, né? Apesar de todo o desafio que envolve, né, uma posição um pouco diferente, né, a Uma própria formatação, enfim. responsabilidade. Exato. E a própria formatação que a gestora tinha inicialmente, né, era para ser algo muito mais focado para dentro de casa, né, para os clientes da casa, que seguiam os calls da casa e etc. Em determinado, daí os donos aqui decidiram que talvez quisessem ir para um caminho um pouco mais institucional e eu vim aqui para fazer esse trabalho. Basicamente foi isso. Bacana. E a Nova Futuro hoje ela tem, não sei se você pode me passar essas informações, mas mais ou menos quantos clientes e qual o PL? A gestora como um todo, eu acho que ela está bem pequenininha, tá? Ela está por volta de 50 milhões. Mas a base de cliente ela é mais legal, tá? Eu diria que deve ter aí uns 2.000, 3.000 cotistas. Legal, legal. E quantos fundos tem? Vamos lá, eu diria o seguinte, tá? A gente tem dois fundos que estão na oficina, tá? E que é um fundo de fundos e o fundo caixa. E três fundos que estão em rodagem aí, estão com processo definido, estratégia definida e tudo mais. Então, 5 fundos no total, sendo um fundo de ações, um fundo total return, que é algo como um long bias, mas com um pouco mais de liberdade, um pouco mais de dinamicidade, um fundo multimercado. Esses são os que estão prontos, rodando e etc. Aí o Fund of Funds e o Caixa estão na oficina aí. Diria que nos próximos 2 meses devem estar em rodagem. Tá, mas eles estão naquele período de silêncio ainda ou ainda estão em preparação para ir para o período? Não, o que acontece é
quando eu cheguei aqui, tinha o FIA, o multimercado e o caixa, né? O resultado não estava legal, o processo não estava muito legal, então falei, pô, primeiro vai todo mundo para a oficina, vamos organizar tudo, arrumar tudo e Repaginar, tudo mais. entendi. Exato, repaginar tudo. Então o FIA está repaginado, o multimercado está repaginado e o caching está repaginando, tá? Legal, O entendi. Total Return, o Total Return ainda está em período de silêncio porque ele não completou 6 meses. Isso. Tá? Eu diria que assim, o que a gente considera aqui como marca inicial da gestão nova, com tudo completo, é ali no dia 25 de maio. Tá? Legal. Bacana, bacana. Então, é bem recente, né? É bem recente. É um projeto que está realmente iniciando, mas está iniciando super legal. A gente tem conseguido um resultado bacana em relação, pelo menos em relação ao mercado de tempo. Nos 3 fundos de rodagem, a gente está no primeiro quartil em todos eles. Muito bom, muito bom. A gente tem, inclusive, Christian, um evento que a gente está se organizando. Tá se organizando, não, tá organizando, né? Para o dia, anota aí, por gentileza, dia 30 de novembro, vai ser de 9 às 18. A gente vai fazer o terceiro Summit Gestão 360 Graus, que é uma terceira edição de um evento que a gente está fazendo. São 360 minutos de conteúdo, são 10 painéis. Cada painel a gente traz 2 gestores, alguns até 3. A gente está querendo montar aí são 20 profissionais, 20 gestores. Nesse a gente está trazendo uma novidade, que a gente está trazendo algumas autoridades regulatórias do nosso mercado, né? A presidente da CVM, a diretoria da B3, superintendente da B3, diretoria da Ancor, da Banco Central e da Ambima. Né? Então, essas autoridades estão vindo para esse evento. O evento vai ser transmitido ao vivo e presencial aqui no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes, né? Que é a nossa Califórnia brasileira. É um local que permite 150 pessoas, bem confortável presencialmente, e a gente estima chegar a uns 5 mil presencialmente, né? Desculpa, online, né? Entre Legal, 5 pô, mil a que 10 legal. mil, então a gente está com, com a expectativa boa, né? Isso em termos de audiência perene, né? Porque o segundo, para você ter ideia, deu mais de 100 mil visualizações. Que Só legal. que, assim, 100 mil visualizações teve um painel, por exemplo, que foi até um painel de pico, foi o maior, que entraram 1.400 e poucas pessoas e ficaram 30 minutos sem sair, né? E foram 10 painéis, então a gente bateu mais de 10 mil participantes, né? Como esse a gente vai fazer híbrido, que o primeiro foi todo online, e a gente quer concentrar mais atenção no presencial, trazendo o público de empresários e investidores, a gente está colocando aí uma expectativa entre 5 a 10 mil no online, mas, assim, para a gente dar uma atenção também para o presencial. Então, você está convidado, Legal. vocês que estão aqui assistindo, acessem aí www.corporateinvestimentos360.com.br/summit, SUMMIT. No meu Instagram, lá na bio também tem o link, né? O Robson Campos 360 no Instagram. E aí o presencial ele custa 397, essa semana está com R$ 300 de desconto, está por R$ 97, né? Dividido em parcela, né? E o online está gratuito, tá? 100% gratuito. Já já a gente deve virar a mão para começar a cobrar uma taxazinha para garantir a participação efetiva, né? Porque gratuito, o pessoal se inscreve e não comparece, né? Então, para garantir uma efetividade, a gente vai cobrar uma taxa aí simbólica, né? Mas deve vir a cobrar. Mas quem se inscrever agora já está inscrito no online e já garante a sua participação. Então, estão todos convidados. E aí, Christian, fala um pouco sobre a tua percepção do mercado quanto a endividamento, taxa de juros e a atividade do mercado. Eu diria que eu tenho chamado esses 3 temas e a conjunção deles de fazendo uma alusão àquele clássico do Velho Oeste, né? The Good, the Bad and the Ugly. Então, Boa, a inflação, a atividade, ela vem muito legal, né? Assim, apesar de todo o aperto monetário, a gente não está enxergando uma desaceleração econômica, ou pelo menos a forma que a desaceleração econômica vem se mostrando, vem muito tranquila, né? Muito acaba sendo, eu diria que
não tem, por enquanto, um soft landing, existe um no landing, né? Você não tem sinais recessivos por enquanto, né? Você vem em abril, a gente teve lá a quebra do Silicon Valley Bank, e mais alguns na história, né? Credit Suisse como um belo exemplo, tudo mais. Ainda assim, você não teve nenhum evento sistêmico após isso. É o que mostra aí uma resiliência muito forte da dinâmica econômica, né? E até o momento, óbvio que tudo isso pode mudar muito rápido com eventuais choques, né? Mas até o momento a atividade vem respondendo bem. Então esse é a parte boa da coisa, né? O the good, né? O the bad é o endividamento. Então quando a gente olha o endividamento chinês, endividamento americano, endividamento japonês, endividamento europeu, chama muitíssima atenção, né? Como essas economias estão endividadas e como essa dívida começa, à medida que você tem taxa de juro mais alta, cobrar seu preço, tá? Ou seja, no pós-pandemia ainda, ou melhor, na pandemia, houveram medidas de afrouxo monetário e fiscal, né? Então, e o problema é que é muito difícil você reverter, né, afrouxamento fiscal. É muito difícil os governos cortarem despesas. Acho que a gente aqui no Brasil conhece isso muito bem. Então, isso está acontecendo lá fora, a dívida tomou um patamar muito grande. Então, os Estados Unidos, na casa de 127% do PIB de endividamento, né? A China 280, pô, assim, por aí vai, né? Isso até, e aquela coisa, o Brasil, que todo mundo fala, pô, preocupação fiscal, tá lá com seus 80% de dívida. Então, assim, eu acho que esse patamar relativo muito bom foi inclusive o que trouxe ali o aumento de rating do Brasil, né, 2 meses atrás. Mas o endividamento, assim, ele é feio, é complicado e ele pode ter à frente, não é agora, mas à frente impactos muito difíceis de serem resolvidos, né? Eu diria que esse é o tal do bad, né? E é algo que seria muito desejável, embora a gente sabe que isso beire o impossível, os políticos, né, ao redor aí do mundo, nesses países, prestarem atenção nisso, porque você não tem muitas formas de pagar esse endividamento que não seja aumento de carga tributária ou aumento de inflação. Não tem, ou assim, O aumento associado de a corte de despesa. produção, né? Então, e é aquela coisa, mas a produção ela é complicado e você tem que ter esse aumento de produção com o corte de despesa pública, Perfeito. para você realmente ter um gap ali, né? A diferença é que consiga no tempo atenuar esse endividamento. É, pelo Você, que a gente você, conhece, você acha que esse 80% de endividamento tem uma tendência de alta daqui para frente eu acho que do é bem Brasil? possível, tá? Eu acho que é bem possível. Assim, não, eu não vejo. Não que seja fácil ver de qualquer governo isso, tá? Mas eu não vejo desse governo especificamente agora nenhuma vontade de cortar gasto ou qualquer coisa nesse sentido, né? Acho que eles querem gastar mais. O próprio arcabouço fiscal, é, apesar dele, assim, o consenso do mercado foi, não, Eles ele querem tira o risco. gastar mais para arrecadar mais, né? Exato. Então, assim, ele tira o risco de cauda. Beleza. Agora, e se a atividade não for boa? Né? O que acontece com isso? A gente já tem aí alguns economistas que eu ouço, converso, o próprio economista aqui da Futuro, Nicolas Borsoi, a gente fala bastante disso e assim, putz, se a gente tiver um choque de atividade, o que vai acontecer com o fiscal? O que vai acontecer com esse arcabouço fiscal? Vai ter assim, vai ter uma grande explosão? Putz, inicialmente, não. Né? Inicialmente não, é aquela coisa, o risco de cauda ele está mais tranquilo, mas a gente precisa ter alguma sinalização de reversão aí dessa tendência de aumento de gastos e atividade, atividade, atividade. Essa levando aí um pouco mais ao extremo, essa é uma receita que já se mostrou muito falha aí no passado, né? Algo do tipo 10 anos atrás aqui no Brasil. Mas querem em algumas frentes repetir essa falha. Então, É, isso significa que a pode falar, única, pode só concluir. assim, antes da gente ir pro ugly, né? Mas isso não significa que é uma pior agora. Né? Isso significa, eu acho que esse é o grande desafio da gestão, que é alinhar esse cenário, como eles acontecem, quando eles acontecem, para não errar o time. Então, assim, não é porque eu vejo uma trajetória fiscal mais complicada agora que eu vou sair vendendo bolsa
assim, montando uma posição totalmente pessimista, né? A gente tem que avaliar a distribuição de risco de cada uma dessas coisas associada ao caminho que elas correm, certo? Você falou em gestão aqui, a gente tem um livro nosso, que eu fiz uma palestra, fui convidado por um banco para fazer uma palestra sobre gestão, né? Gestão de risco sobre crise, né? Baseada nesse livro aqui, que é Como Sair da Crise e Acelerar Seu Negócio, que é um livro da nossa autoria, que a gente fala exatamente do método de gestão 360 graus, que a gente criou em 1998, dia 21 de outubro. Vai fazer 25 anos que a gente criou e patenteou esse método, que envolve as 7 dimensões, né, do nossa gestão, né, que é planejamento estratégico, marketing de comunicação, vendas CRM, processo e qualidade, vendas CRM, já falei, sistema de informação, pessoas de liderança e finanças com investimento. A gente tem que são as 7 áreas vitais de uma empresa. E aí, nessa pegada de gestão que você está colocando, é muito básico isso. Eu fico falando, por que o governo não enxerga isso? Se você a taxa, bota carga tributária, o empresário não vai produzir, ele não vai conseguir ter um caixa saudável, ele não vai conseguir ser competitivo na economia global tão agressiva que hoje tem. O que ele vai fazer? Ele vai recuar, ele vai demitir, ele vai deixar de investir, ele vai buscar outros recursos, vai botar dinheiro fora do mercado, né, Risco Brasil, né, fora do Risco Brasil. Ele vai guardar dinheiro no colchão, mas ele vai buscar segurança que hoje não tem segurança nenhuma. Né? Qualquer coisa que se fala empresarialmente está difícil para ele entender. Então, ele não vai produzir e vai arrecadar menos. E uma coisa que eu sempre falo, né? Que o maior funcionário público do Brasil é o empresário. Por quê? Porque é o empresário que arrecada. Ele não É paga ele que imposto. O produz, né? empresário É ele ele que produz para o produz, país, né? ele que produz e ele que é o responsável por arrecadar o imposto, sem ganhar nada, além de multa e repressão por não arrecadar da forma que estão dizendo que tem que arrecadar e que muda a todo momento, né? Ah, agora é assim, agora é assado, agora mudou a regra, agora até a recuperação tributária que estava prevista, agora você tem que devolver porque tem que voltar tantos anos. Então, isso gera um custo operacional gigante, uma insegurança e uma instabilidade, né, nos investimentos do empresário. Isso impacta na economia diretamente, né, Christian? Com certeza. É aquela coisa, eu acho que tem isso, já é relativamente bem modelado. Aí quando a gente fala de macroeconomia, algo ser relativamente bem modelado significa que é algo muito bom, né? Então, a tal da curva de Laffer, né? Conta exatamente essa historinha de quanto de tributo é bom para você favorecer a atividade econômica. Até assim, e só deixando super claro aqui, eu acho que isso é hoje mais importante do que nunca deixar claro, eu não tenho nenhum político de estimação, né? Mas foi assim, o meu cérebro deu né, aquela explodida quando eu vi o Bolsonaro numa live um dia falando da tal da curva de Laffer. Pô, que bom que existe essa atenção a esse ponto, né? Eu gostaria que quem foi que falou pro Bolsonaro lá sobre curva de Laffer naquela época, que batesse um papo com o Lula agora. Fala, cara, tem esse negócio aqui que ele funciona, tá? Então vai lá, Ah, não tenha presta dúvida que atenção foi o Paulo nisso, né? Guedes, né? Pode ter sido, né? Ele. Então, assim, quem quer que tenha sido, eu acho que se foi o Paulo Guedes, putz, bate um papo lá com o Haddad, eu acho que eles têm certa proximidade, pelo menos até onde eu li por aí. Vai lá, bate um papo, faz isso aí chegar ali, que, pô, acho que é muito bom para o país a médio e longo prazo, né? Com certeza. Nas suas andanças aí, nas suas pesquisas, nas suas análises, o Christian, fala um pouquinho sobre commodities e geopolítica. Então, e essa é a parte do ugly, né? Do the good, the bad and the ugly, entra junto com a taxa de juros. Né? Porque, ao passo que as economias americana, brasileira, mexicana, chilena já estão restritivas em relação à taxa de juros, né? Ou seja, a taxa de juros já está bem acima do que a taxa de inflação. Está falando de uma forma bem simplificada. Você então falaram, pô, agora é hora de descer juros, né? Inclusive aqui no Brasil, todo mundo, não, tem que comprar bolsa porque cortou juros. Pô, cara, calma lá. É a primeira coisa. Juro americano, que é uma bela restrição, né? O juro de 5,5, a Treasury de 10 anos tem subido, tem mostrado muita força, commodities mostrando muita força, né? Petróleo, minério. Pô, e junto de tudo isso, a curva a termo, né? Ou seja, a curva
da taxa de juros períodos à frente, no primeiro semestre ela já caiu inteira, ela colocou na conta lá um corte de juros de mais de 3%. Salvo engano, até 2 meses atrás estava precificando a taxa de juros para o final do ano que vem em 8,75. Ou seja, tudo isso já aconteceu. E nesse ambiente, commodities sobem. E os Estados Unidos com certa dificuldade, né, de descer aquela taxa de juros, esse sinal o sinal inflacionário ali, especialmente quando você coloca na conta que deve ser colocado energia. Deixei de te ouvir, Christian. Você mutou aí sem querer. Oi, voltou. Fala aí. Não Voltou. existe uma sinalização de que a coisa é tranquila para a gente ter um grande corte de juros. Isso entra junto de como, assim, de certa forma justificado por commodities, e quando a gente coloca a geopolítica na conta, tudo fica bem novo, na verdade, especialmente para quem não, assim, não tem muito tempo de mercado. Por quê? Esse final do peace dividend, né, o dividendo da paz aí, é um negócio que a gente não vê faz muito tempo, um cenário de guerras, de tensão geopolítica, seja Taiwan, seja os dois, no final do dia são os dois grandes, Estados Unidos e China, mas a Rússia, assim, quando foi a última vez que a gente teve um conflito num espectro tão amplo? Pô, talvez ali final dos anos 80, início dos anos 90, poxa vida, é muito tempo atrás para a gente entender, as dinâmicas econômicas mudaram. A gente vê o mundo hoje na maior corrida armamentista desde 1911. Pô, são coisas que lidam com as dinâmicas de mercado, lidam com as commodities, lidam com as cadeias de suprimento de forma diferente. Tá? Ou seja, não me parece em nenhum cenário que qualquer desdobramento geopolítico, na forma que a gente vem observando, seja deflacionário. Não, é inflacionário. Tá? Ou seja, você tem commodities em alta, uma tensão geopolítica associada a uma alta taxa de juros, é muito, assim, é uma conjuntura muito mais complicada para você ter uma rápida desaceleração dessa taxa de juros. Tá? Isso é um pouco restritivo no sentido de fica menos fácil você fazer uma alocação em bolsa ou compra bolsa que você vai ser feliz, né? Assim, eu acho que a gente não vai ver o mesmo ciclo de queda de juros em relação à amplitude e intensidade que a gente viu ali a partir de 2017, 2019. Eu acho que a gente não vai ver isso tão facilmente. A não ser, é claro, que sempre tem isso, né? A questão de choque. Ou, sei lá, se você tem um evento de crédito nos Estados Unidos e entra num cenário mais recessivo, mais rápido, né? Algo mais parecido aí com um crash. E não estou falando crash estilo 2020, que aconteceu em 1 mês e meio, né? Porque aquele é o crash mais rápido da história. Mas aí sim, se a gente tiver um choque, aí pode ser que a taxa de juros tenha mais espaço para descer. Tá? Mas não é o que me parece provável por agora. Perfeito. Se vocês estão pegando essas letras, né, essa sopa de letrinha, né, e alguns de vocês podem não entender alguma terminologia que a gente está usando aqui, eu recomendo que vocês acessem uma página que é www.personalfinance360.com.br, que é uma masterclass, uma liberdade financeira, que são 4 aulas que a gente fala sobre planejamento financeiro, como sair das dívidas, os 3 principais ativos de investimento, que a gente fala de renda fixa, fundos e ações, e, por último, uma aposentadoria rumo à sua liberdade financeira. Isso é um gratuito, né? Uma masterclass gratuita, que no final vai ter, inclusive, uma oferta de um curso, que é o curso de dívida do investidor, que aí a gente já tem mais de 50 aulas gravadas, e que, se você ainda quiser um acompanhamento mais próximo, a gente tem um programa Personal Finance 360, que são 6 meses de acompanhamento para tirar todas as dúvidas, orientar, fazer o planejamento financeiro junto com vocês, seja você tanto na pessoa física quanto na jurídica, né? O nosso foco, Christian, é sempre o empresário de pequeno e médio porte. Esse é o nosso direcionamento. Claro que a gente estende isso também para os funcionários, a gente tem programas que a gente executa para 100, 200, 500 funcionários, por exemplo, né? Eu e toda a nossa equipe de planejadores, educadores financeiros e assessores de investimentos, para que a gente possa transformar isso muito mais simples, né? Uma linguagem mais simples, a gente poder dar acesso mais fácil para uma educação financeira de investimentos mais acessível, né, para o mercado.
E aí, se vocês quiserem mais detalhes, é só me chamar no meu direct do Instagram.com/RobsonCampos360, que a minha equipe vai tirar todas as dúvidas, falar de preço, as condições que a gente consegue fazer, tanto do curso como do programa completo, né, para que a gente possa ajudar vocês e sua equipe, né? Então, acessa aí www.personalfinance360.com.br e se vocês quiserem abrir uma conta de investimentos, né, através da Corporate Investimentos 360, é só acessar o www.corporateinvestimento360.com.br, inclusive para ter acesso aos fundos da Nova Futura. Que aí eu vou pedir agora para você, Christian, falar um pouco sobre o fluxo de mercado brasileiro e, na sequência, sobre os principais fundos que você puder falar a respeito disso, para que quando alguém quiser esse acesso, através da gente, a gente conseguir investir nos fundos de vocês e lhe perguntar se você está aberto, né? Porque tem muitos clientes nossos, principalmente empresários mais pesados, que às vezes quer uma reunião online, ou às vezes até presencial, para discutir um pouco mais isso, porque a gente está falando de investimentos mais parrudos, né? Então me fala sobre essas três coisas, sobre o mercado, fluxo de mercado brasileiro, um pouco sobre os fundos, e se é possível, você coloca à disposição aí para algumas reuniões, né, online ou até mesmo presencial, quando for conveniente para ti aí junto aos nossos clientes. Tá legal, vamos lá. Fluxo brasileiro, né? A bolsa hoje, acho que todo quase uníssono, né? Que a bolsa está barata. Eu acho que está barata há algum tempo. O problema é que ela não dá indícios hoje de que ela não vai deixar de ser barata. Né? Por quê? Por causa do fluxo. O que aconteceu no primeiro até final de julho, né? A gente teve uma entrada do investidor estrangeiro, algo na casa de 20 bilhões, mas você teve saque dos fundos, tanto de ações como Quando multimercado, entrou? 20 bilhões, quando? durante o ano, né? Nos Esse primeiros ano. 7 meses do ano. Desse Isso, ano. Tá. isso. Mas você teve saída dos fundos, né? Então, saque do pessoal aí indo para renda fixa e tudo mais, e você teve follow-on também, que é o quê? Empresas fazendo novas emissões. Ou seja, o fluxo positivo do investidor estrangeiro, ele foi apagado, né, pelos follow-ons, né, pelas emissões e pelos saques em fundos. Ou seja, o mercado não aumentou de tamanho, ele continuou do mesmo tamanho. Então, aquela alta muito legal que a gente assistiu ali em abril, foi abril, na Bolsa Brasileira, abril, maio e tal, ela foi simplesmente um rearranjo do posicionamento técnico de fundos locais. Aí o que aconteceu em agosto para frente? Os estrangeiros começaram a vender um pouco de Brasil. Nesse cenário deles começarem a vender um pouco de Brasil, junto de um aumento de follow-on, ou seja, novas emissões de ações por parte das empresas, você teve saída de dinheiro local. E o dinheiro dos fundos ainda não parou de sair. Está muito menor, a escala já é muito mais tranquila do que foi outrora, mas ainda sai dinheiro dos fundos. Ou seja, o mercado no último mês e meio ele reduziu o tamanho dele. Tá? Acho que isso se reflete até em volume, né? Pelos dados da B3, a queda foi de 28%. Ou seja, é um mercado que, apesar de estar barato, ele não está fácil de subir. Tá? E se torna, portanto, um mercado onde você tem que 28% foi escarafunchar a muito queda de mais, né? quando? De volume uh, nos últimos 2 meses. Ok. Então, é um mercado que se torna não aquele mercado de comprar bolsa, mas saber muito bem o que comprar de bolsa, porque você vai ter mais rotação setorial e não o mercado como um todo subindo, né? O mercado vai se mover muito mais pelos temas e não como um todo. Tá? Aí entrando nos fundos, tá? O fundo principal da casa é o flagship, é inclusive o mais novo, que é o Total Return, que é a estratégia que eu rodo já há bastante tempo e está bem validada e tudo mais. É um fundo, grosso modo, de ações, mas com hedge, né, ou proteção muito intensiva. Então, grosso modo, eu ando 70% comprado em ações Brasil, 20% comprado em ações americanas, é isso até entrar um 75, né, a nova regulação da CVM, depois eu devo levar ações americanas até 30%, quando puder, porque é investidor comum, tá? Público comum não é qualificado. E em cima disso eu faço muita estratégia de proteção, tá? Essa estratégia de proteção, seja
vendendo outras empresas, né, operando no lado short, seja fazendo short via índice futuro, né, ou seja, via índice como um todo, seja no próprio mercado americano, seja inclusive na taxa de juros. Investe Tá? Ou seja, em pequenas empresas? Pra, sim, sim, né? com certeza. Depois vamos Com conversar que a certeza, gente tem tem. uma fintech aí com os ativos muito, muito atraentes. Vamos falar. Mas ela é listada em bolsa? Não, Ah, não. ainda. Hoje eu não tenho, nos fundos aqui eu não tenho mandato para investimento por fora, pelo menos por enquanto. Mas vamos Tá. conversar de qualquer maneira, tá? De qualquer forma, Ah, ela tem ativos de debêntures, tem a P2P, tem CCB, que eu acho que poderia, de repente, se enquadrar bem bacana. Me fala, por não, favor, legal. qual é a taxa de ADM, taxa de performance, liquidez e valor mínimo de entrada desse flagship? Tá. 2,20 a taxa, tá? O valor mínimo de entrada é R$ 500 e a liquidez dele D14. Ótimo. Tá? Então, o nível de exposição dele, ele pode ficar até 20% short, tá? Net, ou no máximo 120% comprado. Obviamente, esses dois extremos aí são em condições mais específicas, com uso de opção e tudo mais. Legal. Tá? Depois dele tem o FIA, né, um fundo de ações. A gente carrega nele o número de ações que a gente, no Total Return, a gente costuma andar com 10 a 15 ações nos Estados Unidos e 20 a 25 ações do Brasil, tá? Então, o fundo aí, Excelente. ele é bem diversificado. Tá? O fundo FIA é um fundo que só faz ações Brasil, tá? Ele carrega entre 20 e 25 ações também. A estratégia do Total Return do FIA na seleção de ações é diferente, tá? Por quê? O Total Return ele é um fundo que o benchmark dele é CDI, tá? Ou seja, quando eu vou fazer a seleção de ações dele, eu estou mais preocupado com ações que me deem carrego, né? Ou seja, ações que são mais boas pagadoras de dividendo, né? Que tenha uma TIR interessante, etc. No fundo FIA, já eu tenho uma preocupação um pouco maior com teses mais específicas, momentos mais específicas, ou seja, ações que eventualmente vão correr mais forte do que a bolsa, de fato, e não que fiquem talvez abaixo da bolsa no momento de alta, mas continuem ali com resultados muito constantes. Então a Excelente. diferença tem uma diferença de estratégia. O FIA, eu faço algum tipo de hedge no FIA, mas até 30% do fundo, tá? Ou seja, a exposição dele net pode ficar ali até 65%, tá? E eu posso ficar em determinados momentos, mesmo que muito pontualmente, até 120% também. Aí o fundo Excelente. multimercado, e o Christian, fundo deixa eu multimercado, te interromper, que a gente está nos tá, finalmente aqui, para senão vai cair, né, o nosso limite, tá? Eu vou tá bom? convidar vocês que queiram estender essa conversa, que me chamem no direct do meu Instagram. A gente pode marcar um encontro. O bate-papo está muito legal com o Christian. A gente pode fechar depois até uma live fechada aí só para convidados. Christian, eu quero agradecer demais a tua participação, muito rico de informação. Gostei muito desse bate-papo. Parabéns e obrigado, viu? Pô, eu que agradeço, obrigado, obrigado você. Tchau, gente. Lembre-se de assinar o Tchau, tchau, canal, abraço. deixar o comentário, marca o sininho de notificação e compartilha esse conteúdo para outros empresários. Grande abraço e vamos que vamos. Tchau, Christian. Tchau, tchau, obrigado, boa noite. Obrigado.